Bom, boa tarde a todos. Eu sou o Guilherme Sasso, sou especializado em terapia intensiva, CPET. Hoje o tema que me ficou incumbido de trabalhar é hemorragia subaracnoide. Então, o material que eu usei para preparar essa aula foram basicamente 3 artigos. Um do New England sobre hemorragia subaracnoide, uma revisão do Journal of Intensive Care com relação ao manejo intensivo para melhorar o prognóstico neurológico dos pacientes, e uma revisão do Critical Care do manejo de isquemia cerebral tardia. Então, a abordagem da aula vai ser feita basicamente uma classificação de diagnóstico, como que é feito o tratamento cirúrgico do aneurisma, o manejo intensivo precoce, a principal complicação da UTI, que é o vasoespasmo e isquemia cerebral tardia, e o manejo da isquemia cerebral tardia. Então, a hemorragia subaracnoide ela corresponde a 10% de todos os AVS e ela tem uma incidência em cerca de 16 a 30 mil casos por ano nos Estados Unidos. As principais causas não traumáticas, então, a principal delas vai ser a ruptura de um aneurisma intracraniano, que corresponde a cerca de 80% dos casos, e menor do que isso vai ser malformações vasculares e vasculites. Com relação ao aneurisma, então a incidência é maior em mulheres do que em homens. Ela é uma doença principalmente de jovens e tem um pico de incidência em torno dos 50 anos. Tem um risco bem aumentado se o paciente tem um familiar de primeiro grau que já tem um aneurisma, se tem doenças do tecido conjuntivo, como Ehlers-Danlos, ou com um rim policístico. E vai ter um risco de aumentado de ruptura, então, pacientes pretos, hispânicos, hipertensos, com tabagismo ativo, que fazem uso de drogas simpatomiméticas ou que têm aneurismas maiores do que 7 milímetros. O diagnóstico, ele vai ser, o primeiro exame vai sempre ser a tomografia sem contraste. A angiotomografia também tem um valor bem importante, detecta aneurismas até 2 milímetros. E a angiografia por subtração digital, que faz o diagnóstico do aneurisma e avalia a anatomia para o tratamento. Então aqui a escala de Fischer modificada, que é a escala de graduação assim, da hemorragia subaracnoide. Então ela vai de 0 a 4, sendo que 0 é sem presença de hemorragia subaracnoide. O grau 1, que seria a imagem A, que é uma hemorragia subaracnoide fina, geralmente menor do que 1 milímetro, sem sangramento intraventricular e cister. Então aqui é uma hemorragia fininha. Um grau 2, que seria na figura B, então é uma hemorragia fina, menor do que 1 milímetro, mas com sangramento intraventricular. O grau 3 seria uma hemorragia difusa e espessa, então maior do que 1 milímetro, mas sem sangramento em cisterna, sem sangramento intraventricular, que seria aqui na imagem C, dá para ver a diferença, que ela está bem mais espessa. E o grau 4 seria um sangramento espesso, mas com sangramento intraventricular. E isso tem uma importância bastante grande para a gente, porque as hemorragias subaracnoides de grau 2 e 4, que tem sangramento intraventricular, elas têm uma maior chance de evoluir para uma isquemia cerebral tardia. Então, a clínica do paciente é uma clínica bem clássica, então vai ser uma cefaleia de início súbito, que atinge o pico em alguns segundos, aquela cefaleia Trenner-Clapp. Geralmente, então, descreve como pior cefaleia da vida, e logo que o paciente chega, vai ter que ser classificado, vai ter que ser feita uma classificação clínica desse paciente. Então vai ser classificado pela escala de Hunt-Hess e pela escala da Federação Mundial de Neurocirurgiões. Na escala de Hunt-Hess, então, vai levar em conta os sintomas, sendo um assintomático, uma cefaleia leve, e vai evoluindo com o grau de cefaleia, com o grau de déficit neuronal. Até o 5, chega no coma profundo, uma descerebração. Já a escala de neurocirurgiões leva em conta a escala de Comrie-Glasgow na admissão e o déficit motor do paciente. Então, com relação ao tratamento dos aneurismas, que é a principal causa da HSA, então o aneurisma ele geralmente ocorre no local de bifurcação de artérias, né? Então vai ter
um turbilhonamento do sangue, vai ter um aumento da pressão na parede do vaso, vai ter um estresse hemodinâmico que vai acabar causando o aneurisma, que eventualmente pode sofrer uma ruptura. Então, esses aneurismas eles têm que ser tratados cirurgicamente porque existe um risco grande de reruptura, que chega de 4 a 14% nas primeiras 24 horas após a hemorragia inicial. E ele permanece aumentado em 30 dias se ele não for tratado. A gente vai ter duas opções de tratamento. Então, a primeira delas é o tratamento endovascular, em que vai ser feito o acesso por meio da artéria femoral, e vai ser progredido um catéter até o local do aneurisma, onde se insere um coil que vai fazer uma embolização desse aneurisma. Então, esse tratamento endovascular ele tem melhores desfechos funcionais em 1 ano, vai ter menor mortalidade e menor risco de convulsões em até 7 anos, foi o período do estudo que ele citou. E de ponto negativo, ele, apesar de infrequente, ele sangra mais quando comparado ao tratamento aberto. Já com relação à cirurgia aberta, que é a clipagem do aneurisma, então é feita uma craniectomia, clipado as artérias que nutrem o aneurisma e é feito um clipe permanente para excluir o aneurisma da circulação. Então, as principais indicações desse tipo de tratamento vão ser pacientes que têm aumento da pressão intracraniana, se ele já está apresentando algum déficit neurológico focal, em casos que têm dificuldade de visualização geográfica, e em pacientes menores de 40 anos, porque esse tratamento, quando comparado ao endovascular, ele vai ter uma maior durabilidade e um menor risco de sangramento. Então, aqui entrando no manejo intensivo precoce, é interessante de separar a HSA numa fase precoce, que seria até 72 horas, de uma fase tardia, que seria depois de 72 horas. Então, quando ocorre a ruptura do aneurisma, o corpo tem uma liberação muito grande de catecolaminas, vai fazer uma hiperativação simpática e pode causar complicações cardiopulmonares, pode fazer um atordoamento do miocárdio de causa neurogênica e pode também fazer um edema pulmonar de causa neurogênica. Essa ruptura do aneurisma também vai encharcar o espaço subaracnoide, vai fazer uma isquemia transitória, vai deflagrar cascata de inflamação, vai liberar radicais em níveis de oxigênio, então vai induzir uma constrição microcirculatória, vai gerar apoptose e morte celular, vai quebrar a barreira hematoencefálica, e isso tudo vai fazer bastante edema cerebral. Então, na fase precoce do manejo dentro da UTI, então a gente vai ter que ficar atento para essas causas como o miocárdio atordoado, tratar o edema pulmonar de causa neurogênica. O artigo cita que essa liberação exacerbada de catecolaminas ela acaba fazendo hipóxia tissular e também induz uma glicólise anaeróbia, e com isso faz o aumento do lactato. E o aumento do lactato está relacionado ao fator independente de relação com maior mortalidade e pior desfecho neurológico nos nossos pacientes. Então, os autores eles trazem a pergunta se, tendo essa ativação simpática, seria útil utilizar beta-bloqueadores. Mas já foram feitos estudos com pacientes que usavam beta-bloqueador antes da HSA e não mostrou benefício tanto no desfecho neurológico quanto na mortalidade. Então, os beta-bloqueadores, nesses casos, não têm indicação. Alguns estudos mais novos trazem o uso do Precedex em doses baixas nas primeiras 24 horas de HSA. Então, o uso do Precedex ele aumentaria o clearance do lactato e faria uma proteção neuronal, mas ainda carece de mais estudos para confirmar a eficácia da medicação. Com relação ao controle de temperatura, então, nos pacientes com HSA, a febre acontece em mais de 70% deles. Ela também é um fator independente de aumento de mortalidade e de piores desfechos neurológicos. Tem uma associação importante com uma baixa nota na admissão, que um paciente com menos
menos gravidade teria uma maior associação com febre e a presença de hemorragia intraventricular. Um conceito que é bem definido no manejo da HSA é o controle da temperatura. Então, a gente pode usar antitérmico de horário, se o paciente está fazendo febre refratária, a antitérmico de horário pode usar uma salina resfriada, uma alíquota pequena, 250 a 300 ml. Agora, fazer uma hipotermia como proteção neuronal, isso ainda não é um consenso bem definido. Então, aqui só para mostrar uma série de artigos que abordam a hipotermia como medida de neuroproteção. Então, eles têm resultados bem diferentes. Por exemplo, esses dois primeiros não tem diferença no desfecho neurológico, outros apresentam melhores desfechos neurológicos, menor incidência de isquemia cerebral tardia, então ainda não ficou nada bem definido. Um outro aspecto importante é o controle glicêmico. Então, a European Stroke Organization ela orienta o tratamento da glicemia se for maior do que 180 mg por decilitro. A gente já viu por diversas vezes em diversas aulas que os pacientes com glicose mais baixa eles têm piores desfechos neurológicos e que o controle estrito da glicemia ele pode ser prejudicial porque acaba aumentando muito o risco de fazer hipoglicemias. O artigo New England cita 2 estudos de microdiálise cerebral que mostraram que o cérebro sofre com hipoglicemia mesmo com a glicose sanguínea dentro da normalidade, especialmente se a gente está fazendo uso de insulina em bomba para o nosso paciente. Esses estudos também mostraram que variações glicêmicas elas acabam trazendo um maior estresse cerebral e quedas abruptas da glicose, mesmo mantendo um nível sério de glicose dentro do normal, estão associados a uma crise metabólica cerebral e aumento de lactato. Então, fica o questionamento assim, de um controle, valor ideal de glicose, mas ele sugere que a gente pode tolerar na HSA valores de glicemia um pouco maiores que o habitual. Com relação às alterações de sódio, elas acontecem em cerca de 30% dos pacientes, elas estão associadas a uma maior morbidade, a hiponatremia, então, ela é mais comum, ela está associada a aumento da área de infarto cerebral, aumento do tempo de hospitalização. Existe a sugestão de usar mineralocorticoides para diminuir a incidência da hiponatremia. Então, o que tem a indicação é a fludrocortisona, 0,2 a 0,4 mg dia, que diminuiria a natriurese e faria um controle de volemia, mas o uso de mineralocorticoides ele não diminui a piora de desfechos neurológicos, não melhora os desfechos neurológicos e não altera a mortalidade. E a hipernatremia ela é bem menos comum, mas também piora os desfechos. Então, com relação ao vasoespasmo e a isquemia cerebral tardia, que seria a complicação talvez mais importante que a gente vai lidar com um paciente de HSA na UTI, então o vasoespasmo ele vai acontecer em até 70% dos pacientes. Ele ocorre em 3 a 4 dias após a ruptura do aneurisma. Ele tem um pico entre o 7º e o 14º dia e tende a ter uma resolução espontânea entre o 14º e o 21º dia. Um paciente que tem vasoespasmo não necessariamente vai ter uma isquemia cerebral tardia e o contrário também é verdadeiro. Então, os pacientes, com cerca de 30% dos pacientes com HSA vão evoluir para uma isquemia cerebral tardia, que ocorre entre o dia 4 e o 14. E o risco aumentado para ter essa complicação seria uma baixa nota na admissão e o sangramento em cisterna intraventricular, que seria o Fischer 2 e o Fischer 4. Aqui entra uma parte importante da discussão, que seria até quando que a gente deve manter o paciente com HSA dentro da UTI, que teria um pico de incidência entre o 7º, desde o 7 até o dia 14, mas prolongaria até o dia 21. Então não se sabe ao certo qual que é o dia ideal
para dar alta do paciente para UTI com cuidado de ser intensivo por quarto. Então, o que é essa isquemia cerebral tardia? Então, a classificação dela vai ser um novo déficit focal, que seria uma hemiparesia, uma afasia, uma hemenopsia, uma negligência, que óbvio, o paciente não tinha antes, ou uma queda geral na escala de coma de Glasgow em 2 pontos. Esse déficit ele tem que se permanecer por mais de 1 hora, ele não pode estar presente logo após a fusão aneurisma, e ele tem que ser atribuído à isquemia. E um outro conceito de infarto cerebral seria a morte de tecido celular vista em tomografia ou ressonância magnética em até 6 semanas depois da hemorragia subaracnoide. Então, aqui para explicar um pouco mais a fase tardia e a isquemia cerebral tardia. Então, a gente viu que na fase inicial vai ter a cascata inflamatória, vai ter a apoptose celular, vai ter edema cerebral. Numa fase mais tardia, a partir das 72 horas, então vai ter um vasoespasmo grande de vasos maiores, o que é antigamente considerado a principal causa da isquemia cerebral tardia, esse vasoespasmo. Mas, com o passar do tempo, foram feitos estudos com medicações que diminuíam o vasoespasmo e elas não tinham efeito em diminuir a isquemia cerebral tardia. Então foi começado a estudar outros mecanismos. Então foi visto que depois das 72 horas já começa também uma ativação plaquetária, então acaba acontecendo microtrombose, acontece uma despolarização cortical disseminada, que é um conceito bem interessante que vou guardar um pouco melhor, e a cascata inflamatória. Então, o vasoespasmo, toda essa inflamação, a trombose de vasos vão gerar, no final, a isquemia cerebral tardia. Esse conceito da despolarização cortical disseminada é algo bem interessante. Ele quando tem logo depois da HSA, então os neurônios eles se despolarizam, tem uma duração de 5 a 15 minutos essa despolarização, e quando isso acontece uma dissociação neurovascular. Então, quando chega no pico de liberação de energia pelos neurônios, acontece uma vasoconstrição paradoxal, e isso gera uma isquemia cerebral difusa no cérebro. Vai acontecer em até 80% dos pacientes com uma nota baixa de entrada e tem uma distribuição bimodal, no dia 0 e no dia 7. Eles citam que, apesar de causar essa isquemia cerebral difusa, ainda tem uma relação incerta com o vasoespasmo e com a atividade epileptiforme. Então, com relação ao diagnóstico do vasoespasmo da isquemia, num paciente nosso que está acordado, a principal ferramenta de diagnóstico vai ser o exame clínico. Nos pacientes que não estão acordados, mas uma outra forma de ajudar a gente nesse diagnóstico seria com métodos de imagem com o Doppler. Então, o Doppler transcraniano é uma ferramenta que é de fácil acesso, a gente pode usar na UTI. Então, a gente vai fazer um Doppler da artéria cerebral média. Então, velocidades dos vasos menores do que 120 teriam um valor preditivo negativo para o vasoespasmo e velocidades acima de 180 com um valor preditivo positivo. Com relação à angio-TC e angiografia por subtração digital, uma diminuição de 50% do lumen do vaso também vai significar um vasoespasmo severo. Aqui é interessante que cerca de 40% dos pacientes que evoluem com isquemia cerebral tardia, eles não vão apresentar alterações de velocidade no Doppler. E a ausência de vasoespasmo em D8, ela implica numa baixa chance de evolução para a isquemia cerebral tardia. Então aí também é mais um fator na discussão de até quando a gente deve manter o paciente dentro da UTI. Com relação ao manejo dessa complicação, então aqui eu coloquei uma tabela para mostrar a quantidade de medicações que já foram estudadas para ver se tinha algum benefício em mortalidade ou melhora de desfecho neurológico. Aspirina, noxa, estatinas, mas a única que mostrou benefício na redução, que melhorou os desfechos, foi o nibotipino.
que é um antagonista do canal de cálcio de hidroperidina. Então, ele melhora o desfecho, ele reduz a área de lesão cerebral, reduz mortalidade. A dose que deve ser usada é 60 mg de 4 em 4 horas por 21 dias. Ele é uma medicação que acaba fazendo um pouco de hipotensão. Então, existem esquemas alternativos, como, por exemplo, fazer 60 mg de 2 em 2 horas, ou fazer tomadas mais aproximadas. Mas, a princípio, o esquema principal de tratamento seria com 60 mg de 4 em 4. Com relação, então, ao manejo hemodinâmico desse paciente, então, um conceito antigo que existia é que deveria ser feita uma abordagem de triplo H, que seria a hipervolemia, a hipertensão e a hemodiluição. Mas esse conceito ele é errado. Hoje em dia já se sabe que o paciente deve ser mantido euvolêmico e que essa hipervolemia ela vai causar mais dano e vai aumentar a mortalidade. Então, a terapia de primeira linha para esse nosso paciente seria induzir uma hipertensão e otimizar o volume. Isso a gente vai fazer com a infusão de cristalóide. Então, o artigo sugere 15 ml por quilo em uma hora e o uso de vasopressores. 70% dos pacientes vão ter uma melhora clínica só com essas duas intervenções. O alvo pressório que a gente busca no nosso paciente é uma PA sistólica de 160 a 180. No entanto, isso tem que ser individualizado e tem que ser levado em conta a pressão arterial basal do nosso paciente. Qual que é o alvo ideal para a gente? É quando o paciente para de ter os sintomas que sugeriram a isquemia cerebral cardíaca. Quando ele melhora esses sintomas, a gente sabe que está no alvo pressórico desejado para ele. Se ele tiver ausência da melhora em 30 minutos, indica já um aumento de pressão arterial. Não é um consenso universal as máximas de pressão, mas na maioria dos centros usa-se uma PA sistólica máxima de 220 milímetros, uma pressão de perfusão cerebral de 120 e uma PAM de 140. Quando chegar a 24 a 48 horas de melhora neurológica do paciente, a gente está autorizado a escalonar esse tratamento pressório. Então, já numa segunda linha de resgate do nosso paciente, a gente teria o aumento do débito cardíaco. Então, a anemia está presente em mais de 50% dos pacientes com HSA. E se sabe que um HB menor do que 10 está associado à hipóxia tisular cerebral e estresse metabólico. Então, a Neurological Care Society ela indica a transfusão se o HB for menor do que 8, ou menor do que 9 ou 10 se o paciente tiver uma isquemia cerebral transitória refratária. No caso dos inotrópicos, a primeira escolha seria a glutamina, que pode aumentar até 50% o fluxo sanguíneo cerebral, e o milrinone teria um uso mais indicado em pacientes que têm o miocárdio atordoado por culpa neurogênica. Então, de segunda linha também teria terapia endovascular, com angioplastia por balão, vasodilatadores intraarteriais, e já de terceira linha seriam estratégias que não são validadas, que é opinião de especialista, ou que faltam ainda estudos para comprovar. E aí entraria a hipotermia terapêutica, vasodilatadores intraartecais, saída hipertônica, diversor de fluxo, ou até um balão intraórtico. Então, o que a gente tem que levar de conclusão para nós dessa aula? Então, a principal causa da HSA são aneurismas. O manejo precoce da UTI, então, vai ser manter o paciente euvolêmico, evitar a febre, fazer térmico de horário, se precisar fazer salina resfriada, fazer um controle glicêmico, mas não muito estrito, quem sabe tolerar um pouco mais a hiperglicemia. Lembrar que o paciente vai estar exposto ao vasoespasmo, que vai ter um pico entre o 7º e o 14º dia, e que o Doppler é uma ferramenta que a gente pode usar todos os dias,
ele vai ter um valor preditivo positivo quando for maior do que 180 centímetros por segundo. O conceito de isquemia cerebral tardia, então, vai ser um novo déficit focal, ou piora de 2 pontos na escala do Glasgow por mais de 1 hora. Os pacientes que forem Fischer 2 ou Fischer 4, que é hemorragia intraventricular ou em cisterna, vão ter uma maior chance de evoluir para a isquemia cerebral tardia. A única droga que realmente funciona para prevenir essa complicação vai ser o nimodipino. E se eventualmente a gente se deparar com um quadro, ou quando a gente se deparar com um quadro de isquemia cerebral tardia, a gente sempre vai ter que fazer ressuscitação volêmica no paciente, vai usar vasopressores inotrópicos e vai buscar um alvo de pH histórica entre 160 e 180, chegando ao máximo de 220. Seria isso. Obrigado. Fica aqui comigo, aqui, ó. Hemorragia subaracnoidea é uma daquelas 4, 5 doenças da terapia intensiva que a gente mais tem que entender. Guilherme, para nós entender um pouquinho como é que vocês estão em hemorragia subaracnoidea. Primeiramente, queria agradecer ao Gui, que essa aula para eu estar ministrando hoje. Obrigada pela disponibilidade, que foi ótimo. Eu não sabia disso, mas bom, legal. Então, eu achei a aula muito boa. Acho que o Gui tem uma facilidade em explicar e ele vai sempre a fundo, né? Buscando boas referências para a gente. As poucas experiências que eu tive com HSA foi sempre muito catastrófico, assim, muito dramático. Assim. Por mais que seja um manejo adequado, como o Gui falou, eu entendia bastante essa questão do triplo H mesmo. Agora o Gui já explicou que não é bem assim como a gente pensava. Mas que realmente foram desfechos muito difíceis de serem manejados, enfim, casos muito difíceis não tem. Então, E qual foi a principal dificuldade? acho que foi a gravidade mesmo do quadro, Aham. não por manejo, por algum déficit de atenção nossa, enfim, foi pela gravidade do quadro mesmo. Assim. E foi na Santa Casa. Foi aonde? Doutora, eu não vi nenhuma Santa Casa, na verdade. Eu trago assim de quando acadêmica. Como residente, eu não vi nenhum caso. Eu tive de perto, não acompanhei nenhum. Fernando. Doutor, eu tenho. Tivemos um caso. Você lembra quando você chegou no UTI hoje lá? Falou durante uma noite com a HSA, que eu tava no box. Não, era HSA? Você estava pegando uma... Tô pegando uma veia. Uma femoral? Isso. Na realidade, acho que o meu maior problema quando eu vejo HSA, vi alguns no HT, vi na Santa Casa mais de um já, é desapegar do lactato, eu acho. Porque o doente crítico, assim, neurocrítico, eu tinha aprendido isso no HT, não lembro quem me explicou. E às vezes o lactato pode até ser, a gente já sabe que é um marcador que piora a mortalidade, demonstra piora de desfecho, enfim. Mas muitas vezes, por aquilo que o Gui mostrou na aula, pelo estresse adrenérgico, aumenta, enfim, a velocidade da via glicolítica e mais lactato, mais lactato. E às vezes não necessariamente o paciente está frio, aquela coisa, né, de ver o doente frio, mal perfundido, com débito cardíaco baixo, lactato alto. E normalmente quando eu vejo lactato alto eu quero ser ativo para baixar e entender, né? Mas no neurocrítico, acho que desapegar disso é difícil, né? Porque ele não é só neurocrítico, a partir do momento que ele está no UTI, um monte de coisa pode acontecer, ele pode infectar depois de um tempo. Claro que o lactato não vai persistir alto sempre, mas eu acho que isso, assim, eu fiquei com dúvida ali quando o Gui colocou do lactato sobre a piora do desfecho. Não entendi se a piora do desfecho é no doente neurocrítico com HSA isoladamente, que é essa relação que tu colocou, ou se é o achado do lactato, o paciente não tem com lactato, morre mais, entendeu? Na verdade, estava o aumento do lactato nas primeiras 24 horas de admissão hospitalar.
Com Com o HSA. HSA. Com HSA. Era isso. Eu não tinha entendido isso direito, mas eu acho que é o que eu tinha para falar, assim. Mas acho que assim, só pegando o gancho do lactato, o lactato, para ele estar aumentado, seja por causa de uma situação por estresse, por aumento da via glicolítica, você tem uma atividade adrenérgica importante, porque você tem uma produção de lactato, o metabolismo anaeróbico na periferia, ele é sempre um sinal de mau prognóstico. Quando você faz uma corte grande, e você identifica de uma forma estatística a associação de algum desfecho ruim, a associação de Apache, de leucocitose, de PCR, de troponina. Vai dizendo aí, elas estão sempre muito relacionadas, porque elas significam um pouco mais de gravidade no doente. Né? E acho que se você medir a lactato sério do doente com uma catástrofe nas primeiras horas, a hiperlactatemia está muito relacionada com essa hiperatividade adrenérgica. Que se conseguiu descrever isso melhor nos últimos anos. Né? A gente não sabia direito por que alguns doentes desenvolviam edema de pulmão, chamado de neurogênico, durante um tempo. A gente não sabia por que alguns doentes desenvolviam Takotsu, né? Que é uma manifestação cardiológica grave que alguns doentes podem desenvolver nessa atividade adrenérgica. Mas ele não precisa desenvolver todas essas alterações mais graves dessa descarga adrenérgica de importância. Ele faz só um pouco mais de taquicardia, faz só um pouco mais de hipertensão arterial, faz um pouquinho de congestão pulmonar sem fazer um edema de pulmão neurogênico, como a gente chamava há uns anos atrás. E de dentro disso ele pode desenvolver uma hiperlactatemia, isso está relacionado com o. De um modo geral, são manifestações passageiras e transitórias. Até porque ele cai dentro da unidade de terapia intensiva, você rapidamente vai fazer o tratamento da hipertensão arterial, vai fazer a drenagem, vai fazer, enfim, o controle daquela catástrofe que está causando a atividade adrenérgica. O que mais? Acho que ele serve muito mais como um marcador, mais ou menos, sei lá, mal comparando, como é a troponina. A troponina, ela significa infarto agudo do miocárdio naquele doente que não tem nada, que de repente tem uma dor torácica e chega no socorro, então a troponina alta provavelmente é um infarto agudo do miocárdio. O doente que tem uma sepsis, um choque, hipotenso, lactato provavelmente significa um metabolismo anaeróbico. Mas um doente grave como um todo, tem uma hiperatividade, um politraumatizado, um doente com AVE isquêmico, grave, mesmo que ele não tenha hiperfusão, ele pode ter um lactato de 2,5 de 3, e isso significar um pior prognóstico para esse doente do que um lactato de 1. Enfim, o lactato se tornou muito mais uma coisa mais genérica, né? A partir da hora que a gente começou, ou se começou a perceber que nem toda a hiperlactatemia da fase aguda significa metabolismo anaeróbico necessário. O que mais? Quer saber se o artigo deu para sugerir quando que a gente dá alta desses pacientes também. Não, ele trata a discussão do oitavo dia se tiver com as velocidades abaixo de 120. E a princípio, pelo menos o que é feito no INC é manter o paciente até o 14º dia, quando diminui bastante o risco de isquemia cerebral tardia. Mas não existe um consenso universal em quanto tempo esse paciente deve ficar. Vamos pegar isso, né? Acho que essa resposta, se alguém tiver, ele está resumindo.
né, um problema que é mais grave do que definir um determinado dia a partir do qual o doente não tem mais risco de desenvolver as estados. O primeiro, é uma doença grave. De todas as doenças cerebrovasculares, ela é a mais grave. Dá para, grosso modo, bem grosso modo, mas assim, é útil na prática, separar o prognóstico de hemorragia subaracnoidea em 3 grupos. Metade vai morrer, desculpa. 1/3 vai morrer. 1/3 vai sobreviver com nível de consciência normal ou pequeno déficit de consciência. E 1/3 vai sobreviver com um déficit neurológico significativo. Ok? 1/3 morre, 1/3 fica bom, pouco déficit, e 1/3 vai ficar com déficit neurológico significativo. Então, o que você viu, as catástrofes que vocês estão vendo, ela é um espectro da doença. Se vocês forem lá no IG, que é um hospital onde os doentes são transferidos de uma forma mais, não é só o mais grave, vocês vão ver doentes com melhor. Se o doente sobreviveu à fase inicial e chegou dentro da unidade de terapia intensiva, a chance dele morrer é bem menor do que se ele tivesse ainda numa fase de ser abordado lá fora do hospital. A maior parte desse 1/3 que morre ainda dentro da primeira hora. Mas se vocês pegam esse doente, ainda tem uma porção que vai morrer, mas tem pelo menos metade que vai sobreviver com sequela grave. Ranking 5 ou 6. Okay? Metade vai sobreviver sem sequela, com pouca sequela. Então ela é uma doença. Quais são as 3 complicações que vale a pena se importar com elas sistematicamente? A primeira e mais importante: ressangramento. O doente que fez hemorragia tem uma grande chance de ressangrar. A segunda, hidrocefalia. E a terceira, isquemia cerebral tardia. Ok? Lembrar dessas 3. Por quê? Porque na minha época, eu gosto às vezes de, não é por relatar, mas ver como as coisas mudaram. A gente internava nos hospital de clínicas na década de 80 em hemorragia subaracnoidea e trancava no quarto, fechava a janela, deixava no quarto escuro, só entrava para poder medir pressão e coletar exame 2, 3 vezes por dia. Porque existia o conceito de que se você entrar no quarto de um doente com hemorragia subaracnoidea, ele leva um susto e se ressangra. Mas por que não operava? Porque operar o doente na fase aguda aumentava o vasoespasmo importantemente, a mortalidade era muito alta. Okay? Isso mudou ao longo da década de 90 com os tratamentos endovasculares. E aí começou a fazer muito tratamento endovascular, os dentes ganharam muito prognóstico, os neurocirurgiões começaram rapidamente também a correr atrás, e hoje existe uma certa competição entre o tratamento cirúrgico do aneurisma e o tratamento endovascular do aneurisma. Essa competição já foi mais burra, hoje ela é menos, ela é mais inteligente. Então, se o aneurisma ele tem condições de poder fazer clipagem, é fácil, ele é mais proximal, é um aneurisma só. O tratamento endovascular seria um pouquinho mais complexo, ele vai para o tratamento cirúrgico. Mas esse tratamento não pode ultrapassar 24 horas. E isso se conseguiu na grande maior parte dos grandes hospitais das cidades médias ou das cidades grandes. Né? Então, o ressangramento foi rapidamente corrigido porque os serviços melhoraram bastante. Os serviços de cirurgia e principalmente o endovascular. E a primeira embolização endovascular foi feita aqui no Hospital das Nações no começo da década de 90. Aqui no Paraná, certo? E isso se disseminou hoje, vários hospitais fazendo isso. Então, chegou um doente com hemorragia subaracnoide, tem rapidamente que fazer o diagnóstico da hemorragia subaracnoide e, eventualmente, uma angiotomografia resolve a maior parte dos problemas, faz a localização, às vezes ele já chega para você já embolizado.
Okay? Senão, eu tenho que fazer a organização do tratamento do aneurisma na fase aguda, ainda dentro das primeiras 24 horas. Porque com isso você diminui, não zero, mas diminui significativamente a chance de ressangramento. Aí você fica com duas alternativas. Fica com a hidrocefalia, que é menos comum, e fica com um déficit neurológico tardio, que está muito relacionado com o vasoespasmo. Aí vale uma questão. Essa isquemia cerebral tardia, para que ele põe ali atrás dele. Você tem as lesões da fase aguda, que estão muito relacionadas com a hemorragia em si, né? E as lesões tardias que ocorrem, né, de um modo geral, depois das primeiras 24, 48 horas, elas estão muito relacionadas com isquemia cerebral. Mas aí é preciso diferenciar aquele teu quadrinho, isso aí. Né? Você tem a lesão cerebral inicial, que é pela presença de sangue e pela hipertensão intracraniana de fase aguda. Okay? Então, esse doente precisa, fundamentalmente, de vir para a UTI, entuba esse doente, controla esse doente hemodinamicamente, estiver fazendo pressão muito alta, controla, não dá para poder controlar muita pressão, mas o grande problema é ressangramento. Se tiver que optar por alguma coisa, diminui a pressão. Porque não tem vasoespasmo significativo nessa hora. Mas não tem, mas é incomum. Okay? E o ressangramento é catastrófico. Tratou o aneurisma, o teu principal problema vai ser a isquemia cerebral tardia. Isquemia cerebral tardia, ela acontece por uma disfunção da microcirculação, mais do que por vasoespasmo. Aquela presença daquele sangue dentro do espaço subaracnoideu causa um processo inflamatório nas artérias do polígono do pênis. E essa disfunção, essa arterite, essas arteriolite causam uma disfunção da microcirculação. O vasoespasmo é um marcador, óbvio, fácil de ver, fácil de medir através de um Doppler, fácil de medir através de uma angiotomo, de uma arteriografia, você vê o espasmo arteriográfico. É fácil, é visível de ver, mas nem sempre ele leva à isquemia. E algumas vezes você tem isquemia sem vasoespasmo. Por quê? Por que existe essa dissociação? Porque aquele sangue que está presente, ele causa, na verdade, uma alteração daquela artéria ali. Ele pode fazer vasoespasmo naquela artéria, mas ele também causa uma disfunção microvascular à distância. E essa disfunção microvascular é que, no fundo, acaba causando a isquemia. É mais frequente essa isquemia naquele território que tem vasoespasmo. E o vasoespasmo ele também é ocasionado pela mesma inflamação que está causando inflamação e disfunção à distância. Por causa disso, os diversos estudos que avaliaram magnésio, bloqueador do receptor da endotelina, várias substâncias para poder fazer controle do vasoespasmo, não melhoraram o prognóstico pulmonar. Porque eles não tratam disfunção microvascular. O único tratamento que tem para o vasoespasmo, basicamente, é nimodipina. Porque ela vasodilata o vasoespasmo? Não. Ela não mexe no vasoespasmo. Porque ela protege a célula, ela é um bloqueador de canal de cálcio. E vocês sabem, quando você tem isquemia, o que leva a necrose é a entrada de cálcio dentro da célula. Ele é um neuroprotetor nas áreas isquêmicas. Pequeno, não é grande coisa. Diminui um pouquinho a mortalidade, melhora um pouquinho o nível de consciência desses doentes, cognitivo. As diversas meta-análises, são mais de 40 trabalhos. Você precisa de juntar alguns milhares de doentes para poder mostrar uma diferença estatisticamente significativa. Mas é tão fácil de fazer, é tão barato,
e não mexe na pressão, não tem grandes complicações, todo mundo precisa receber nimodipina 60 mg a cada 4 horas, durante 14 a 21 dias, dependendo do doente. Ok com isso? Claro que alguns doentes podem fazer um vasoespasmo muito grande, e daí, por causa desse vasoespasmo grande, causar uma diminuição de fluxo significativa, causar isquemia. Não são todos que têm vasoespasmo que vão fazer isquemia. Como também não são todos que têm isquemia que têm vasoespasmo. Né? Os estudos, quando foram um bloqueador de endotelina, com magnésio, que são estudos muito bem feitos, com centenas de doentes, faziam arteriografia, angiotomo, de forma sistemática, tomografia, e faziam tomografia de perfusão, ressonância, mostra com clareza que você às vezes tem um vasoespasmo na artéria cerebral média direita e tem uma isquemia na parte anterior do cérebro do mesmo lado, na parte posterior. Não há uma associação muito direta. Mas alguns doentes podem fazer vasoespasmo muito grave e fazer isquemia por causa do vasoespasmo. Esses doentes precisam ser identificados na beira do leito, que tem uma perda de função neurológica, perda de consciência. No INC vocês conseguem fazer isso, porque leva para o serviço de hemodinâmica rápida, faz uma arteriografia, tem uma artéria muito obstruída, pode fazer um vasodilatador. Pode fazer nimodipina endovenosa, pode fazer papaverina, pode fazer o que o hospital tiver utilizando, pode fazer miurinona endovenosa, ou pode fazer miurinona endovascular. É uma dessas faz vasodilatação, mas é uma vasodilatação que não persiste. É temporária, o doente rapidamente volta a ter vasoespasmo outra vez. Às vezes, se for uma artéria importante, alguns serviços podem colocar um stent nessa área de vasoespasmo. Né? Enfim, é uma terapia daí de terceira onda, né? De terceira linha. Não sei como. E ficar sempre atento, porque esses doentes com muito sangue no espaço subaracnoideu podem eventualmente fazer hidrocefalia. A hidrocefalia daí precisa ser controlada por uma derivação ventricular externa. Essas são as complicações mais graves que vocês devem se preocupar. Esse doente, frequentemente, quando é mais grave, se torna um doente crítico crônico, faz muita infecção hospitalar, obviamente, que precisa de ser controlado. São essas terapêuticas aqui. De segunda linha. Certo. Vale a pena deixar o doente hipervolêmico? Não. Hipervolemia não aumenta o fluxo de uma artéria que está obstruída e nem numa microcirculação que está ruim. De uma forma significativa. O doente precisa ficar euvolêmico. Doente hipervolêmico tem mais complicações pulmonares, mais pneumonia, mais necessidade de ventilação mecânica, como toda a hipervolemia, em todo doente crítico. Vale a pena fazer hemodiluição? Não. Porque você diminui o transporte de oxigênio e não aumenta significativamente. Isso são trabalhos de 10, 12 anos atrás, um pequeno número de doentes, no qual você coloca esses doentes. Eram colocados catéteres de monitorização de PTiO2, de oxigenação intracraniana, tecidual, e você faz a intervenção. Aumenta o volume, diminui o volume, principalmente com coloide. Faz hemodiluição, faz plasma ou albumina e tira sangue. Você mantém a volemia, mas faz uma hemodiluição, deve piorar a oxigenação. Aumentar a pressão. Aumenta um pouquinho a oxigenação. Tratou o aneurisma, esses doentes precisam ser colocados, se eles tiverem muita chance de fazer vasoespasmo, eles precisam ser colocados em vasopressor, suficiente para poder aumentar em torno de 15% mais ou menos a pressão arterial média. Se ele fizer mais isquemia, para aumentar para 20%, 25% a pressão arterial média. Ou, eventualmente, não precisa se ele não fizer isquemia e tiver um Fischer, por exemplo, um Fischer baixo, a chance de fazer vasoespasmo
Ah, se interna um Fischer 3, tem um monte de sangue no espaço subaracnoideu, e ele está no 8º dia, e ele não fez vasoespasmo, vai dar alta para ele? Aqui, ó. Manter ele lá. Você não fez ainda, mas tem uma grande chance de fazer vasoespasmo. Ah, ele tem um Fischer 0, um Fischer 1. Não fez vasoespasmo até o 6º dia. Vou esperar até o 8º? Tá bem, tem um lugar lá na enfermaria. A chance dele fazer até o 14º é infrequente. Dá eventualmente para poder dar alta para esse doente mais cedo e eventualmente acompanhar no quarto. Então, se alguém der um dia para vocês, é uma burrice. Você tem que... Mas espasmo não é uma coisa que você tem ou não tem. Você tem um pouco. Quanto mais sangue, mais chance. Quanto mais sangue, mais chance você tem antes, mais chance de se prolongar. Dentro com pouco sangue no espaço subaracnoideu, dizer que ele vai ter vasoespasmo novo no 10º dia, é infrequente. Mas precisa ficar atento. Não sei onde é que vocês estão, às vezes estão no Hospital do Trabalhador, é melhor deixar na UTI. Está no INC, é melhor. Não. E também precisa de ver quem é que vai cuidar lá fora. Tudo bem? Obrigado.